Bom, boa tarde, dando início a mais uma das reuniões gerais do Serviço de Residência em Geriatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Sou coordenador, Ivan Abrahamian, e hoje eu tenho o prazer de ter minha vice-coordenadora, doutora Fernanda Rezende Dias da Silva, geriatra, especialista em cuidados paliativos, falando um pouquinho sobre as linhas gerais de cuidados paliativos, especificamente em geriatria, um assunto extremamente importante, muito relevante e talvez até subdiscutido, né, na prática clínica, né, da geriatria, principalmente fora da prática hospitalar, né? Então, Sim. ansioso por ter a atualização dela em 2023, né? A gente sempre conta com ela aí nas aulas dentro de cuidados paliativos, dor e outros assuntos, então vamos ver a aula desse ano aí. Fê, obrigado de novo pelo seu tempo, como sempre, e Obrigada a prazer ter você. vocês. Obrigada, Ivan, obrigada, pessoal, pelo convite. Vocês sabem que eu gosto muito desse tema e é sempre um prazer muito grande estar com vocês aqui. E qualquer dúvida durante a aula podem parando, perguntando, tá? Alguns conceitos a gente já até conversou ano passado, mas já tem um ano, então qualquer dúvida eu estou aqui para tirar, tá? E acho que vai ser importante também para os novos, né, para os novos residentes, Marina que está aqui, para a gente já começar a ter esse raciocínio do cuidado paliativo, que a gente tem mais na teoria, né, na nossa grade da residência, mas que a ideia é colocar isso cada vez mais em prática. Então, para começar falando para vocês, eu quero dizer sobre a definição, né? O que a gente sempre começa falando isso. O que quer dizer paliativo? E por que a gente fala sobre isso? É muito comum as pessoas terem um raciocínio muito errado de que cuidado paliativo é uma gambiarra, né? É alguma coisa que a gente faz para tapar um buraco, não tem mais o que fazer, então vamos chamar a equipe do cuidado paliativo. Na verdade, isso é muito, muito mais amplo e não tem nada a ver com esse conceito de que essa palavra traz, né? De ser algo que seria uma gambiarra. Então, esse termo paliativo, ele vem do latim pallium, e esse nome, o pallium, é um termo que era usado para esse manto que os cavaleiros usavam quando eles iam para as tempestades, para poder se proteger das intempéries. E aí, então, foi por isso que foi criado esse nome, cuidados paliativos, que é o conceito da gente cobrir esse doente, cobrir esse paciente de cuidados, né? E não só os cuidados físicos, como também social, psicológico e de uma infinidade de outros sintomas. E aí, então, em 2002, a Organização Mundial de Saúde criou esse conceito do cuidado paliativo, ele foi reafirmado agora em 2017, que o cuidado paliativo seria uma abordagem para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, que sejam eles adultos ou crianças, e também dos seus familiares que enfrentam doenças que ameaçam a vida. Então, nesse conceito, a gente já percebe, assim, que o cuidado paliativo independe da idade do paciente e, sim, do diagnóstico desse paciente, né, do que ele está passando, por que ele está sendo inserido nessa especialidade. Ele pode ser adulto, pode ser criança, pode ser idoso, independente da idade, se ele tem uma doença que ameaça a vida, ele é candidato ao cuidado paliativo. E a gente previne e alivia o sofrimento através da identificação precoce, uma avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas físicos, psíquicos, sociofamiliares e espirituais. Então, nessa segunda parte, ele fala sobre a prevenção e o alívio do sofrimento. Então, assim, é muito comum a gente cuidar desses pacientes no ambulatório ou na enfermaria, e a gente sempre prescrever alguma coisa que a gente sabe que já vai causar um efeito colateral.
Então, a gente já previne, essa pessoa já está em sofrimento, você vai dar um opioide, é inadmissível você não dar um laxante para esse paciente, né? Então, as duas coisas têm que estar casadas. Então, o paciente vai enfrentar um processo de quimioterapia, vocês sabem que tem aquela prescrição com corticoide, com antiemético, porque a gente sabe que isso vai causar um desconforto. Então, não deixar o paciente sofrer para você entrar. Se é uma coisa muito frequente, a gente já inicia essa prevenção. Esse gráfico é um gráfico que vocês vão ver em todas as aulas da gente de cuidados paliativos, e é um gráfico que fala muito do que a gente gostaria e luta para que aconteça, né, diariamente. Ele mostra aqui o tempo de evolução de uma doença, né, e o foco desse cuidado do paciente. Então, aqui, no diagnóstico de uma doença aguda, por exemplo, a gente tem, lógico, a terapia modificadora da doença com uma participação muito maior do que a terapia paliativa, né? E o que é essa doença? Essa doença não é só o câncer, essa doença pode ser uma demência, pode ser um Alzheimer, essa doença pode ser uma insuficiência cardíaca, um DPOC. Então, a partir do momento do diagnóstico, o ideal é que as duas terapias já comecem a se interligar, ter esse contato de um especialista com o outro, até que ao longo do tempo, quando essa doença ela vai progredindo, a gente vai diminuindo o papel da terapia modificadora da doença e vai aumentando a prevalência, né, e a necessidade dos cuidados paliativos, até que nos últimos meses de vida, semanas, né, que seriam os cuidados de fim de vida, o cuidado paliativo se torna praticamente só ele, né, exclusivo, e esse outro conceito que é muito importante, de que o cuidado paliativo ele não termina com a morte do doente. A gente faz um vínculo muito grande, né, com a família, com as pessoas que cuidam desse paciente, e é muito comum que a gente consiga manter esse contato, e é para manter, né, porque ele não termina aqui na morte, com essas pessoas. Mas como eu posso fazer isso? De várias maneiras. É possível fazer através de uma carta de condolências, é muito gratificante quando eles recebem e eles ligam para a equipe ou para o médico responsável agradecendo esse acolhimento. Pode ser por uma ligação, um telefone, a gente pode pensar até em um ambulatório, principalmente com uma psicóloga, para falar sobre esse sofrimento do paciente, tá? Esse outro gráfico, ele já demonstra para a gente que o cuidado paliativo não é aquela coisa assim, Fer, muitas vezes as pessoas chegam para discutir isso, Fer, eu queria saber se esse paciente já está em cuidados paliativos, porque eu tenho dúvida, porque tem hora que ele está bem, tem hora que ele não está bem, então eu quero saber, será que já é a hora do cuidado paliativo? Então a indicação, vocês lembram pela definição, não é pela hora, é pelo diagnóstico desse paciente. Ele tem uma doença que ela pode levar à morte desse paciente? Sim, ela é progressiva, ela é incurável, e a gente sabe que ela causa desconforto, a indicação é essa, né? Não tem dúvida. E por que às vezes essas pessoas ainda têm dúvidas? Porque as doenças, elas apresentam picos e quedas. Então, por exemplo, a partir do momento de uma doença aguda, a gente tem um pico que a gente precisa bastante, porque a gente tem muitos sintomas descompensados, daí a gente compensa esse paciente, ele volta a uma estabilidade, passa um tempo, novamente ele tem exacerbações dessa doença, essa doença se cronifica depois de uma certa época, e aí depois disso a gente percebe nesses altos e baixos, chega uma hora que o próprio organismo dele, quando ele fica mais debilitado, ele não aguenta mais, né, que seria essa debilidade aumentada, e aí ele entra realmente num processo de grande sofrimento, que daí é nessa hora que as pessoas perguntam, né? Eu acho que ele entrou em cuidados paliativos, mas olha quanto tempo ele já ficou sem a nossa assistência, que ele poderia ter se beneficiado disso. Aqui as pessoas acabam realmente não tendo dúvida. E aí, exemplificando também esses 4 conceitos, eu sempre trago para as minhas aulas, mas eu acho que são muito importantes até para vocês se basearem para falar para as famílias, porque é muito comum as pessoas falarem, nossa, mas cuidado paliativo é quando a gente
antecipa a morte desse paciente, né? Então, são conceitos importantes para a gente poder justificar para essa família por que ele está em cuidado paliativo e qual é realmente o nosso papel nisso tudo. Então, pegando uma doença nesse gráfico, para exemplificar todos os 4 para vocês, vamos pegar, por exemplo, o câncer, que é uma doença mais fácil de explicar esse gráfico. Então, o paciente faz um diagnóstico aqui de um câncer, né? Por exemplo, um câncer de mama. Ele vai passar por todo um processo de quimioterapia, radioterapia, cirurgia, e aí então ele fica ali num platô desse tratamento, né? Então, nesse momento, as terapias modificadoras de doença, elas têm um papel muito importante, né? E aí tudo isso é instituído, com certeza. Mas ele já deveria estar aqui, né, com cuidado paliativo, já que ele tem uma doença que pode levar à morte desse paciente. E aí, então, vem o conceito da ortotanásia. O que seria a ortotanásia? É a morte no tempo certo. Então, seria a gente deixar com que esse paciente, ele tenha o seu processo natural, sem causar grandes desconfortos nesse paciente, tentando preservar a vida dele a qualquer momento. Então, seria essa retinha aqui, tá? É a morte natural, no tempo dela. A distanásia já seria se a gente pegasse essa reta e a gente passasse para cá, assim, tá? A gente empurrasse essa reta, esse declínio aqui para cá. O que a gente vai ganhar com isso? Apenas tempo, né? E talvez um tempo com uma qualidade muito ruim, porque na distanásia o conceito é esse, é manter a vida a qualquer custo, independente se isso causar sofrimento para o paciente. Então, é esse paciente que já numa fase avançada da doença, já com uma caquexia neoplásica, em uso de vários dispositivos, sondas e tudo mais, ele chega no pronto-socorro, ele vai para uma UTI e ele é entubado, né? E a gente sabe que ele não vai ter condição de manter esse tratamento, ele não vai aguentar para poder sair desse tubo e voltar a ter uma qualidade de vida. Então, a gente prolongou a vida dele a qualquer custo, tá? A eutanásia, daí já seria assim, olha, nesse processo aqui, que a gente vê que o paciente está tendo um declínio, a gente antecipar a morte dele, tá? Isso não é possível aqui no Brasil, né? A gente não pode fazer, isso sim seria crime, e é isso que o cuidado paliativo é muito confundido, né? A gente escuta bastante isso, mas vocês fazem eutanásia. Não, não faz eutanásia. Eutanásia seria se a gente chegasse, internasse esse paciente, fizesse tiopental ou cloreto de potássio, e aí realmente causasse a morte desse paciente, né? Ou até o suicídio assistido, que é quando a gente oferece o remédio para que ele tome e ele acabe com a vida. Mas isso a gente não faz aqui no Brasil, e o cuidado paliativo não é esse o conceito. E a mistanásia, esse é um conceito que é bastante interessante e muito ruim, né? Mas que a gente sabe que acontece bastante no serviço de saúde, que é a falta de acesso ao que você precisa. Então, assim, é aquele paciente que necessita do cuidado paliativo, mas ele não consegue ter acesso na rede, ou porque não tem um número de profissionais, né, adequados para isso, ou porque quando ele chega no hospital, a equipe que está cuidando não percebe essa necessidade, né, ignora a existência do cuidado paliativo e acaba não tratando o paciente da maneira mais adequada, como ele deveria e mereceria ser tratado, tá? Então, é muito comum isso, e esses termos me ajudam muito na hora que eu explico para as famílias o que eu faço e qual é o nosso grande objetivo. Só lembrando, gente, que, por exemplo, a distanásia, que é quando a gente coloca todas as medidas, né, isso é crime também, tá? Então, se você acha que você está respaldado, eu vou entubar, eu vou fazer isso, porque daí a família não vai causar comigo, se esse paciente tiver uma diretiva, se esse paciente já tiver tudo muito esclarecido e essa família expor isso para você e você fizer a distanásia, você também pode ser processado por isso, tá bom? E aí eu trago para vocês, a gente sempre traz, eu e a Núria na aula, né, sobre o índice de qualidade de morte, porque causa um impacto muito grande, a gente percebe como a gente está atrás ainda e como a gente precisa lutar para que esse cuidado paliativo ele seja muito mais difundido e estudado, né?
Esse índice de qualidade de morte, ele foi feita uma pesquisa, né, e publicada em 2015 por essa revista, The Economist, é uma revista muito qualificada, né, e eles avaliaram vários itens para dizer onde você morreria melhor, né? Em que país? Foram 80 países que foram avaliados, né? E como se morre em cada país. Então, eles avaliaram com isso o acesso a opioides desses pacientes, se havia ou não políticas públicas de saúde específicas para cuidados paliativos, e se tinham acesso aos serviços, né? Não adianta só eu tenho que ter e poder usar, né? E aí, gente, o Brasil ficou ali em 42º lugar. Então, é muito longe, né, e muito atrás de países como, por exemplo, Uganda, Mongólia, são países com uma política de saúde muito inferior do Brasil, né, e a gente ficou ainda atrás desses países. Então, aqui só mostrando no gráfico para vocês como a gente ficou lá atrás. Em primeiro lugar é o Reino Unido, a Austrália, que são lugares que têm isso bastante desenvolvido. E aí, em 2021, né, no meio da pandemia, esse índice ele foi novamente calculado, porque o cuidado paliativo foi muito falado na época da pandemia, a gente teve que... foi muito duro para todo mundo, né, principalmente as pessoas de emergência, ter que escolher quem pode ou não usar o respirador, e isso e aquilo, e aí os conceitos de cuidados paliativos começaram a ser mais difundidos ainda, né, porque aquele paciente que já estava num processo de cuidados paliativos começaram a pensar nisso, será que não seria, então, ideal que ele não fosse submetido às medidas distanásicas, né? E aí, nessa nova publicação, a gente viu que o Brasil caiu ainda mais, né? Ele foi para 79º lugar. Então, com tudo isso, a gente só vem perdendo, né? No número de pacientes que têm acesso aos opioides, aos serviços. Então, é mais um dado que mostra para a gente, precisamos melhorar esse acesso e esse conhecimento sobre cuidados paliativos. E isso aqui eu já disse para vocês, que é o que eles avaliam, né? Então, que a gente morre muito mal, a gente sem ter acesso aos cuidados paliativos. E aí, então, vocês podem me perguntar, mas Fer, por que tudo isso, né? Por que a gente não pode ter acesso aos cuidados paliativos assim? E que é tão difícil as pessoas aderirem a essa especialidade? Muitas vezes é por medo mesmo, por ignorância dos nossos colegas até, né, dos médicos que trabalham com a gente. Porque as pessoas falam muito assim, Fer, mas eu posso escrever isso no prontuário, que eu não reanimei? Eu posso dizer que ele é um paciente em cuidados paliativos e que por isso a gente não vai instituir tal medida? Não só pode, como deve, né? Porque é isso que a gente tem já de respaldo por lei e que deve ser feito para a gente evitar o sofrimento desse paciente. Então, olha, desde 1997, a gente já tem a Associação Brasileira de Cuidados Paliativos, que chegou para nos dar esse respaldo. Em 99, a Lei Mário Covas foi uma lei que dizia que a gente poderia suspender terapias que eram consideradas fúteis para esses pacientes, eles poderiam optar até por ir para casa e ter uma morte digna, né, ao lado da sua família. A gente sabe que 2 anos depois, o nosso ex-governador, o Mário Covas, ele faleceu em casa com câncer de bexiga, e ele pôde usar a lei, né, a seu favor. Em 2005, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, ela foi fundada. A resolução de 2006 de ortotanásia, eu vou falar especificamente para vocês sobre ela. Em 2009, a Associação Médica Brasileira, ela considera os cuidados paliativos como uma área de atuação. E também, em 2009, os cuidados paliativos, eles entram no Código de Ética Médica. Então, isso é só para provar para vocês, são 6 exemplos de que a gente está respaldado, a gente tem como escrever isso no prontuário, sim, e utilizar da melhor maneira possível para esse paciente.
Sobre a resolução, então, em 2006, foi criada essa resolução do CFM 1801, e nela era dito que era permitido ao médico titular desse paciente suspender os procedimentos e os tratamentos que prolongassem a vida desse doente, que tivesse numa fase terminal, e que se isso fosse à vontade da pessoa ou do representante legal dele, tá? E aí, o médico teria que fazer o quê? Ele teria que esclarecer sobre isso, sobre o diagnóstico e o prognóstico para esse paciente ou seu representante legal. Essa decisão, ela teria que ser registrada no prontuário apenas, ela não precisa até hoje ser registrada em cartório, tá? É só realmente ele anotar em prontuário com quem foi conversado, né? E o doente, ele se sentir acolhido e saber que a gente não vai abandonar. Porque uma vez que você se compromete com isso, você tem que estar junto. É mais ou menos o que a gente conversou, Luiz, sobre o seu caso, né? Assim, é que no seu caso, o paciente, ele que não quis ir até lá, né? Mas a gente vê que aquele paciente está ictérico, está super descompensado, e pedindo exames ambulatoriais, não, né? A gente precisa amarrar com ele realmente e levá-lo para um serviço de emergência, tá? Mas, infelizmente, olha, rapidamente essa lei ela foi cassada, né? No dia seguinte, aí ela parou de ter uma... a gente não podia mais fazer isso, né? Até que, graças a Deus, em 4 anos, após 4 anos, a gente conseguiu que ela fosse novamente colocada, né, para ser aceita, e hoje a gente pode fazer isso, então, tá? Eu trouxe para vocês alguns exemplos que a gente fala isso todo dia com vocês, né, de quais são as doenças e os critérios para colocar um paciente, então, em cuidados paliativos. Então, por exemplo, um paciente com doenças cardíacas, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, que ele tem uma fração de ejeção menor que 20%, ou aquele paciente que tem uma dispneia muito importante, que vai no pronto-socorro 2, 3 vezes por semana, ou até algumas vezes no mês, né? O paciente com DPOC, que já usa oxigênio em casa, que é um retentor de CO2, que já tenha alterações até estruturais cardiológicas por conta disso, né, uma IC direita, por conta da doença pulmonar, ele também é um paciente candidato. Pacientes Child-C que tenham alteração já de função hepática, os pacientes com insuficiência renal, mas que por algum motivo eles não podem fazer diálise, né, seja pelas condições clínicas, funcionais, ou mesmo, às vezes é até uma neoplasia compressiva, uma pelve congelada, e aí não tem finalidade disso, né, doenças neurológicas, e aí pode ser a esclerose lateral amiotrófica, qualquer doença neurológica. A demência, apesar dela ser uma doença neurológica, eu coloquei separado, porque é uma que a gente vai abordar com maior intensidade aqui, por ser uma aula para vocês, da geriatria, né? A síndrome da fragilidade e o HIV. Então, olha, é muito amplo. Se você for ver, em todas as especialidades, a gente tem indicação de cuidados paliativos. E aí, vocês podem me perguntar assim, tá bom, Fer, mas como é que eu vou classificar isso, mostrar para o meu colega que esse paciente é um paciente que merece estar junto do cuidado paliativo, né? Então, além de todos esses conceitos, se precisar, a gente tem muitas escalas, né? Cuidado paliativo tem bastante estudo, bastante escala para a gente aplicar para chegar nesse conceito. A que a gente mais usa, principalmente em oncologia, é a escala de Karnofsky. Ela é uma escala que vai de 0 até 100%, sendo 0 a morte, e 100% é o paciente sem sinais ou queixas ou evidências da doença, tá? Se esse paciente ele tem um KPS menor do que 50%, né, menor ou igual a 50%, ele é um paciente que merece, sim, cuidados paliativos exclusivos, tá? Assim como essa outra escala, que é o PPS, né? Ela é uma escala bastante parecida com a anterior, só que ela leva em consideração 5 itens: a deambulação desse paciente,
a atividade e evidência da doença, o autocuidado, a ingesta de alimentos e o nível de consciência. Então, se a gente percebe que esse paciente, ele já passa a maior parte do tempo ou sentado ou deitado, ele está incapaz para trabalhar, para fazer banho, higiene pessoal, ele precisa de uma assistência considerável, e a ingesta oral dele pode estar aqui normal ou reduzida, assim como o nível de consciência pode estar completo ou já apresentando alguns períodos de confusão. Ele é um paciente, então, que merece o cuidado paliativo exclusivo, tá? E isso porque, gente, foram feitos vários estudos e compararam essas escalas de funcionalidade com o tempo de vida desse paciente. Em média, esse tempo foi menor do que 6 meses. Então, por isso, 95% desses pacientes, eles tiveram menos do que 6 meses de vida. Então, por isso que essas escalas foram validadas e são tão importantes, tá? Outra escala é a escala de ECOG, que também ela avalia a funcionalidade desse paciente, sendo que um ECOG 3 e 4, que seria aquele paciente no 3, ele realiza somente cuidados limitados, ele fica confinado ao leito ou à cadeira a maior parte do tempo, né, mais que 50% do dia, ou o 4, que é completamente incapaz de realizar seu autocuidado e ele depende 100% de alguém para ter o seu autocuidado, é um paciente em cuidados paliativos exclusivos. Então, quando você for discutir um caso com um oncologista, normalmente ele vai te perguntar isso, qual é o KPS, qual é o PPS, qual é o ECOG do paciente, tá? Uma coisa importante é que muitas vezes esse paciente, principalmente se ele interna por causa de uma agudização, ele pode ter uma queda dessa classificação, dessas escalas. E aí ele, por exemplo, ele era um paciente 60, 70, ele pode ir para 40 por causa de uma exacerbação aguda. E aí a gente melhorando esse paciente, ele pode voltar ao que era, entendeu? Então é muito comum a gente falar para essa família, vamos voltar no ambulatório, então a importância do ambulatório pós-alta, né? Daqui um mês a gente reavalia, reaplica essas escalas e aí a gente vê como esse paciente está. Porque pode ser que em casa, depois que ele já recuperou do processo de uma pneumonia, por exemplo, ele volte ao que ele era anteriormente, tá bom? E agora em geriatria, né? Como é que a gente... eu falei muito de um modo geral, de doenças de um modo geral. Cuidado paliativo, a gente tem muito estudo muito voltado para a oncologia, né? Mas em geriatria, como é que a gente olha esse paciente geriátrico em cuidados paliativos? Então, a gente tem algumas maneiras de definir em que contexto que esse paciente está, né, de saúde ou de doença, avaliando alguns itens muito importantes, principalmente esses 6, que a gente avalia diariamente no nosso ambulatório. Então, a gente vê a funcionalidade desse paciente, a cognição dele, se ele tem ou não polifarmácia, quantas multimorbidades esse paciente tem, se ele caiu no último ano, e a síndrome da fragilidade, que vocês estão super especialistas, né? Acho tão bonitinho que vocês já chegam falando, o frail desse paciente é tanto, né? Então, são esses 6 itens que nos ajudam muito a perceber se esse paciente ele está perdendo, ele está sendo um paciente que está evoluindo já para um quadro de cuidados paliativos, ou se ele realmente, pelo diagnóstico, ele já é um paciente em cuidados paliativos e se ele está piorando clinicamente, e aí a nossa abordagem com essa família, né? Então, por que eu avalio isso? Porque a gente sabe que todos esses 6 itens comprometem demais a qualidade de vida deles e aumentam a mortalidade, tá? A funcionalidade, a gente tem diversas escalas, né, para a gente aplicar. A mais básica, as 2 mais básicas que a gente pode aplicar são as escalas de Katz e Lawton, para avaliar as atividades básicas e instrumentais de vida diária desse paciente, né, e que dependendo do score, a gente sabe se esse paciente já tem uma dependência moderada ou uma dependência grave para as atividades, né, que nos ajuda muito nessa parte. Em relação à polifarmácia, então, esse conceito de polifarmácia seria o uso de 5 ou mais medicações no dia, né? A gente tem uma loucura para desprescrever os pacientes, quanto menos medicamento tiver na prescrição dele, melhor, né?
E não é porque a gente tem preguiça de fazer receita, não, né, gente? Porque hoje já tem até programa eletrônico, é porque realmente faz muito mal para esse paciente. Então, existem esses critérios que são excelentes para a gente pensar em tirar remédios dos pacientes. Então, nesses critérios, a gente leva em consideração alguns medicamentos que são potencialmente inapropriados para a maioria dos idosos. Então, por exemplo, é aquele paciente que ele está com uma hemoglobina glicada já no alvo, mas ele está sentindo uma tontura, daí você vai ver, ele usa uma glibenclamida, uma glimepirida, então são medicamentos que para eles não são indicados, não são as melhores opções. Os benzodiazepínicos que a gente odeia, né? Então, essas medicações são consideradas realmente inapropriadas para os idosos. Os medicamentos que normalmente eles devem ser evitados, dependendo da condição desse idoso. Então, por exemplo, um idoso que ele tenha um risco de queda muito grande, e aí você prescreve para ele uma medicação, uma mirtazapina, por exemplo, que ela é sedativa, daí esse paciente cai. Ontem, no ambulatório, a gente pegou um paciente, acho que foi com você, né, Má? Que a gente viu um paciente que tinha, ele estava falando sempre de tontura, 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 e de repente a gente viu, ele tomava um alfa-bloqueador à noite por uma HPB, e aí eu falei para ele, mas o senhor toma na hora de dormir, né? Do lado da cama. Daí ele falou, não, eu tomo 8 horas da noite e continuo minha vida até as 10. E esse período ele tinha muita tontura. Então, são essas medicações que a gente tem que tomar cuidado, se prescrever, orientar muito bem como que ele deve utilizar, porque era um risco muito grande dele cair. Na verdade, ele caiu, né? A gente estava investigando quadros de síncope para ele, porque ele tem uma hipotensão postural, então tem que ficar muito atento a isso. Medicamentos que devem ser usados com cautela, então, é o caso assim, você pega um paciente que ele já teve um AVC, aí você sabe que ele precisa tomar uma aspirina, mas daí ele tem uma neoplasia de cólon e ele tem sangramento, então você tem que pesar risco-benefício, será que eu vou continuar, não vou, né? Interação medicamentosa, que é muito comum. Em paliativo, a gente usa muito opioide e benzodiazepínico. A gente usa porque a gente precisa diminuir a ansiedade desse paciente, dispneia, né? Então, são duas interações que a gente tem que ficar muito atenta no paciente que ainda deambula e dirige, né? Porque a gente tem paciente de cuidado paliativo trabalhando, né? E as medicações que necessitam de ajuste de dosagem por causa da função renal. Então, nunca esquecer disso, porque senão você pode comprometer de vez essa função renal desse paciente, tá? Em relação às multimorbidades, a gente sabe que mais de 50% dos pacientes, eles apresentam multimorbidades, que seriam o quê? Eu ter 3 ou mais doenças crônicas ao mesmo tempo. Como é comum no nosso ambulatório? Na verdade, aqui fala 50, no nosso ambulatório eu vejo, assim, 99%, né, por cento. Nunca é uma doença só. Ele é hipertenso, diabético, dislipidêmico, ele já tem. Ele tem um AVC, ele tem uma coronariopatia, ele tem uma dislipidemia. Então, tudo isso classifica esse paciente como um paciente com multimorbidades. E a presença dessas multimorbidades tem um impacto muito negativo para eles, né? E, às vezes, quando a gente vai discutir com outro profissional o caso desse paciente, é importante a gente levar isso, né? A importância da nossa AGA, a importância da gente ter essa avaliação geriátrica ampla desse paciente. Não é ir discutir com um cardiologista um CAT de um paciente sem falar quem é esse paciente, né? Porque ele vai indicar o CAT, dependendo da lesão, mas quando você coloca ele num conjunto, esse paciente pode não ter indicação e virar um paciente com um tratamento, desculpa, gente, um tratamento conservador. Outra questão é o que eu disse para vocês sobre as exacerbações de doenças crônicas. Então, é comum esse paciente com multimorbidades, ele não está num processo final de vida, e sim num processo de exacerbação. Um DPOC, por exemplo, ele interna, ele é DPOC, então eu não vou entubar. Tem muito esse conceito, né? Ele não sai do tubo, então não vamos entubar. É claro que a gente tem várias medidas para a gente evitar uma intubação para um paciente com DPOC, mas isso pode ser só uma exacerbação e que ele dá conta, se você fizer as medidas
da emergência, fizer um antibiótico adequado, fisioterapia, ele pode sair. Então, é isso que a gente tem que ter muito claro, assim, quem é esse paciente, né? O bom do contato que a gente tem e a vivência com esse nosso paciente, o paciente em cuidados paliativos, o paciente geriátrico, né, de um modo geral. Quando ele adere, ele é aquele paciente que a gente tem na mão, porque a gente sabe quem ele é, sabe como ele reage nessas agudizações, né? Então, isso é muito importante. E aí, a gente tem algumas escalas também para avaliar o prognóstico desse paciente com multimorbidades, tá? E como que a gente avalia isso? Então, a primeira delas é a escala de BISEP. Essa escala, ela avalia o risco desse paciente ele falecer no próximo ano, depois de uma internação. Então, a gente pega aqui, ó, as principais doenças desse paciente. Se ele tem linfoma, insuficiência renal, um câncer, AVC encefálico, insuficiência cardíaca, DPOC, todas essas doenças, elas vão tendo uma pontuação. Aí você soma esses pontos e... Só um minutinho. E aí você coloca, de acordo com... Soma esses pontos, ele vai ser classificado em grupo A, B, C ou D, e junto disso você avalia se esse paciente tem uma baixa de albumina, se a creatinina dele é muito alta, se ele tem demência, alterações de marcha, e aí você soma esses pontos e aí ele vai para um grupo, tá? Parece estranho falar isso, mas é rapidinho que a gente calcula. A gente pode ter até, não sei se na pastinha de vocês lá do ambulatório já tem essa escala, a gente podia colocar, né? E acho que vale a pena até para o prognóstico desse paciente pós-alta. E aí a gente soma tudo e vê qual é a probabilidade desse paciente falecer no próximo ano, né? Então, se for 8%, é uma probabilidade muito baixa. Agora, se for 74%, é muito alta. E aí essa é a importância da gente situar essa família em dizer para eles, olha, os cuidados agora serão esses, ou a gente vai reabilitar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, vai tudo depender muito de cada caso, tá? Uma outra escala seria... peraí que eu pulei. Aí seria o índice de Charlson. Esse índice, ele já mede a sobrevida média do paciente com multimorbidade nos próximos 10 anos. Então, aquela era a mortalidade e essa é a de sobrevida, tá? Nos próximos 10 anos. Então, a gente avalia, de acordo com as doenças que esse paciente tem, ele vai ter uma pontuação, né? E aí, a gente classifica, coloca nessa escala, e aí a gente tem a probabilidade da sobrevida dele nos próximos 10 anos. Então, se é um paciente que tem várias doenças, ele já tem um infarto, ele tem uma insuficiência cardíaca, agora ele descobriu um câncer e tudo mais, quando a gente soma tudo isso, a gente coloca na escala, a gente vê, nossa, mas a probabilidade dele, a sobrevida dele é muito pequena. Então, também é uma maneira objetiva da gente pensar na sobrevida dele e nos cuidados paliativos, tá? Acho que vale a pena a gente ter essas duas escalas, então, na nossa tabelinha, lá na nossa pastinha. E aí, falando sobre demência, especificamente, agora, até o final da aula, eu vou falar mais para vocês sobre demência. Uma escala para a gente avaliar, né, se esse paciente com demência, ele está ou não numa fase final, ele está em cuidados paliativos desde o dia que a gente fez o diagnóstico, mesmo na fase leve, tá? Mas se ele está em cuidados paliativos exclusivos. Então, essa escala, que é a escala que a gente usa bastante, essa tá na pastinha, certeza, é a escala de FAST, né? E a escala de FAST, quando a gente tem o FAST 7C para baixo, é um paciente em cuidados paliativos exclusivos, que é quando ele perde a capacidade de andar, a capacidade de sentar sem assistência, a capacidade de sorrir, a capacidade de levantar a cabeça e a postura já fica uma postura mais fletida. Isso é muito prático também para a gente ir mostrando para a família, sabe? Eu acredito que vocês, desculpa, escutem isso todos os dias também. Doutora, que fase que ela tá? Que é muito comum, né?
as pessoas saberem que a demência tem 3 fases, e eles querem saber que fase tá, para até se programar, né? O que a gente vai fazer, vamos chamar a cuidadora, às vezes a família não tem condição de manter em casa, vamos colocar numa instituição, ou vale a pena já alugar uma cama hospitalar ou não. Então, essa escala é bem prática, porque quando você mostra, eles vão visualizando, olha, isso ele já deixou. Nossa, isso ele fazia, deixou também. Então, vai ficando bem objetivo para dizer isso para a família. Em relação a prognóstico, para dizer isso, né? Então, quanto tempo esse meu paciente tem, né? Além deles perguntarem a fase, eles perguntam, doutora, quanto tempo a senhora acha que vai durar esse processo todo? E realmente a gente não tem como saber, a gente sabe em média, né? A fase leve, ela dura aí até uns 4 anos, a fase moderada pode durar até uns 8, e a fase avançada de 2 a 4 também, né? Então, como é que a gente pode imaginar que se esse processo ele está sendo mais rápido ou não? É de acordo com a escala, o FAST-7C, né, como a gente conversou, e mais essas complicações. Então, é um paciente que está fazendo muita pneumonia aspirativa, é um paciente que tem infecções urinárias de repetição, chegando a ficar até séptico por causa delas, úlcera por pressão, febre recorrente, disfagia. Então, são alguns dados que, se a gente somar, a gente fala, olha, que a gente percebe que ele está evoluindo e ele está perdendo a funcionalidade cada vez mais, então a gente acredita que o tempo esteja mais curto. E por que eu falo isso, gente? Porque se eles perguntam, eles querem saber. Pode ser por diversos motivos, mas a gente precisa estar lá para esclarecer. Até para a questão, por exemplo, de inventário, para quem vai ficar cada coisa, né? Ele poder fazer o testamento, isso é tão importante, e se a gente não orienta, eu vejo que tem muita gente que chega assim, totalmente perdido, e que depois se complica por causa disso, né? Então, é importante essas famílias terem uma resposta, se eles perguntarem, eles querem respostas, né? E aí, vamos falar um pouquinho das complicações da demência. Demência em si, ela vai causando alterações, perdas da funcionalidade, mas ela em si não vai causar a morte desse paciente. São as complicações dela que vão levar ao óbito, né? Então, o principal problema que eu vejo diariamente é a parte da alimentação. Isso é muito, muito questionado. Todo santo dia a gente é questionado com isso, né? Vale a pena não passar sonda? O que está acontecendo com ele, né? Ele comia, agora não come mais. A gente sabe que isso faz parte de um processo natural da evolução da demência, tanto que quando o paciente está numa demência moderada, a gente não faz grandes restrições alimentares, mesmo que ele tenha indicação, vamos ajustar a medicação, mas não faz grandes regimes nesse paciente, né, para evitar a perda ponderal muito significativa, porque a gente sabe que a gente vai precisar de uma reserva lá na frente, né? E por que isso acontece? Primeiro, por causa de uma disfagia oral. Então, é aquela dificuldade que o paciente apresenta de engolir mesmo. Você coloca, ele não sabe mais o que fazer com aquele alimento na boca e fica ali parado. Pode ser também por uma disfagia faríngea, que é, no caso, por exemplo, de um paciente com AVC, né, que daí ele já não consegue mais deglutir, também por conta de alguma sequela. A incapacidade dele comer sozinho, então ele não consegue mais fazer esse movimento de comer, e aí ele precisa de alguém, às vezes não tem essa pessoa, né, ao lado dele, e por recusa alimentar mesmo. É muito comum a gente escutar isso, doutor, ele comia tão bem, por que agora ele não come mais, né? E isso faz parte do processo natural da demência. E aí, o que a gente deve fazer para esse paciente comer bem? Primeira coisa, gente, é o seguinte, é priorizar a dieta via oral, tá? Então, aquilo de, não tá comendo, vamos passar sonda, isso é o último do último que a gente deve fazer. Se não dizer para não fazer, né? Então, a primeira coisa é priorizar, assim, olha, o que ele gosta de comer? Né? Porque muitas vezes o que eles estão oferecendo são alimentos que não é do paladar dele. Ele não gosta de um café com leite, ele está recebendo café com leite. Ele não gosta de ovo, então oferecendo ovo, que é bom, porque tem proteína e tudo mais. Então, é adaptar de acordo com o desejo do paciente,
os gostos desse paciente, adaptar a consistência e a textura, isso é muito importante. Então, não adianta a gente dar para o paciente uma gelatina, um paciente com disfagia, a gente sabe que ela vai virar líquida dentro da boca, ele vai broncoaspirar. Não adianta dar duas consistências, então, por exemplo, uma canja, né, que tem a parte sólida e a parte líquida, e aí, para isso, a gente tem que lançar mão de uma avaliação de uma fono especialista nessa questão de disfagia, que vai nos ajudar muito. É muito comum a gente escutar isso, mas ele está engasgando, como é que eu vou dar comida? Você vai dar comida de acordo com a consistência, uma postura adequada, o paciente bem acordado, né? Então, é possível? Sim, é possível a gente nunca passar uma sonda nesse paciente e ele comer até o fim por boca. O uso de suplementos, vocês sabem super bem isso, que a gente sabe, não adianta a gente ficar dando um monte de proteína, de suplemento para esse paciente se ele não faz uma atividade, né? Mas, em alguns momentos, a gente pode utilizar isso, não pensando em ganho de massa e ganho de força, mas pensando em energia, tá? Então, assim, às vezes a gente dá um suplemento para esse paciente para que ele tenha energia para tomar banho, para que ele possa sentar com a família no sofá à tarde e ficar assistindo um filme, né? Então, em pequenos volumes, a gente ganha muita caloria e isso é interessante para esse paciente. E o objetivo dessa alimentação é deixar bem claro para a família que não é nada além de dar conforto para ele, tá? É conforto porque não é o que vai nutrir, não é o que vai causar ganho de massa, é uma alimentação que vai trazer prazer para ele, tá? Porque eles podem chegar para você e falar, mas olha, eu estou fazendo tudo o que você está pedindo e ele só perde peso. Ele ia perder mesmo, né? Mesmo com sonda, mesmo com tudo. Então, explicar que isso tudo traz um conforto, não vai dar o suporte calórico, mas esse paciente vai estar engolindo, ele vai estar sentindo gosto, ele vai estar ao lado do familiar ou do cuidador, uma pessoa dando atenção para ele, e ele vai ficar muito mais calmo do que com um dispositivo para alimentação. E aí vem essa grande questão, né, da sonda, né? Quero que passe sonda. Pela teoria, é assim, né? Comeu menos do que 2/3 do que é orientado, passa sonda. E se a sonda ficar por mais de um mês, gastrostomia. Mas e aí? Será que isso é realmente efetivo? Nenhum estudo mostrou até hoje que isso mudou, tá? Então, assim, a sonda, ela não aumenta a sobrevida, né? Vocês podem me falar, mas Fer, como não? Esse paciente não está comendo, não está bebendo, como que ele não aumenta? Não aumenta porque pode piorar a morbidade desse paciente, pode piorar a qualidade de vida, porque a sonda, ele vai querer arrancar. Se ele quiser arrancar, muitas vezes amarram a mão. Amarrar a mão aumenta o risco de delírio. Fica um dia inteiro com uma mão amarrada para você ver que delícia que é, né? Aumenta o risco de úlcera por pressão, tá? Então, aquela teoria que muitas vezes a enfermeira fala, né, para a família. Eu tenho pacientes que é isso, assim, mas a enfermeira falou que se ele não comer, não vai fechar essa úlcera, e que então tem que passar a sonda, e ele está amarrado por causa da sonda. E não vai melhorar, e na verdade vai piorar, porque daí esse paciente não pode ser mudado de decúbito, porque ele está amarrado, né? Não previne broncoaspiração, tá? Ela aumenta o risco de broncoaspiração, tá bom? Não tem, então, impacto na funcionalidade desse paciente, não melhora a nutrição desse paciente e o risco da passagem desse dispositivo, né? Na hora que passa, pode machucar, pode ter lesão, na hora de sacar, pode ter uma broncoaspiração maciça. Então, assim, só tem desvantagens se a gente for ver. Por isso que eu falei, deixar por último, se é que a gente não consegue não passar, tá? E falando dessas complicações que essa própria sonda pode causar, então as infecções, né? E as infecções são as principais, tanto aqui na região dos seios, né? Que pode causar sinusites, pode causar broncopneumonia também. A gastro pode causar infecção local na pele, né? A gente sabe que elas são devem ser tratadas apenas com medidas de conforto, então a gente pode
se questionar se esse paciente broncoaspirar ou fizer uma pneumonia, uma sinusite, será que eu preciso tratar? Não necessariamente, porque se ele já está numa fase avançada, tudo isso que eu estou falando da sonda, gente, é da fase avançada, tá? É a fase bem cuidado paliativo exclusivo mesmo. Então, teoricamente, você está respaldado se você não tratar esse paciente, né, com um antibiótico. Falar para mim que eu usei um antibiótico para secar a secreção e dar conforto, não vão falar, que isso é mentira, tá? O que melhora não é o antibiótico, né? Você deve iniciar o antibiótico apenas se você tiver sinais, assim, muito importantes de que esse paciente está com uma infecção e que está causando desconforto, tá? Porque a gente sabe que as medidas que melhoram, por exemplo, o desconforto são Buscopan, a propantelina, a atropina sublingual, o corticoide, o oxigênio, mas antibiótico não, tá? E o último sintoma que não é ainda o último, o penúltimo sintoma que eu quero falar para vocês sobre as complicações da demência é a dor. Então, é muito comum um paciente com demência, ele ter dor e ele não conseguir referir para a gente. E aí ele sofre com ela, né? E a gente fica ali, ai meu Deus, mas como que eu vou saber se ele está ou não com dor? E existe, então, essa escala chama PAINAD, ela foi validada para o Brasil, foi o grupo ali da Unifesp que validou essa escala, e ela leva em consideração esses itens aqui, esses 5 itens. A respiração desse paciente, a vocalização negativa, que seria aquela ai, 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 a expressão facial desse paciente de dor, né, quando você mobiliza, ou mesmo ele às vezes espontaneamente fazendo, a linguagem corporal, se esse paciente está muito tenso, rígido, ou se ele está relaxado, e a consolabilidade desse paciente. E aí, de acordo com o que a família responder, ou você mesmo ver, né, constatar no exame físico, você pontua e chega ao diagnóstico se esse paciente tem ou não dor, tá? Se essa escala também não tiver no ambulatório, eu acho que é legal a gente ter também, tá? E aí, a gente pode melhorar a qualidade de vida deles. Aqui, na literatura, é dito que 25% a 50% dos pacientes que moram em instituição de longa permanência têm dor, né? Na minha prática, esse número é muito maior, não é só isso. E eu acho que o que acontece é que isso é subdiagnosticado. A gente não diagnostica e não trata esses pacientes com dor. Principalmente o paciente acamado, como deve doer o corpo por ficar o dia inteiro na cama, né? E aí, às vezes, é uma agitação, aquele paciente que a família fala, ai, doutor, não sei mais o que fazer, ele não acalma, não acalma. Aí você dá um analgésico para ele e esse paciente para de ficar agitado, de ficar inquieto, tá? E os sintomas comportamentais associados à demência, isso aqui é muito comum aparecer na nossa prática clínica, na geriatria, porque causa muito desconforto para quem cuida, né? O paciente que fica muito agressivo, muito agitado, o paciente com delírio, e também o paciente com apatia e depressão. Então, são sintomas que incomodam, o cuidador vai sempre relatar para a gente. E quando que a gente trata esses pacientes, né? A gente trata não farmacológico sempre. Sempre a gente vai instituir as medidas não farmacológicas, falando sobre todos esses. Vamos avaliar tudo isso que pode estar alterado, que ele possa estar agitado. Será que ele não tem dor? Será que ele está urinando bem? Está com alguma infecção? O intestino está funcionando? Tudo aquilo que a gente pergunta. Se a gente consegue ver que que as medidas não farmacológicas não estão adiantando e que esse paciente está colocando em risco a vida dele e até das pessoas ao lado dele, aí a gente tem que usar medidas farmacológicas, que daí seriam os antipsicóticos. Os principais são os antipsicóticos atípicos, né, os melhores para a gente utilizar, com menos efeitos colaterais. E aí seria a quetiapina, a risperidona e a olanza. Eu particularmente gosto muito da quetiapina, até pelo efeito sedativo que ela tem, né, nesses pacientes, e aí normalmente eles não dormem muito bem, então eu gosto bastante, e por ter menos o efeito de rigidez, né, que os outros podem ter mais. E os sintomas depressivos, a gente sabe que a apatia
é muito, muito, muito frequente a depressão também nesses pacientes, mesmo na fase avançada, né? Mesmo na fase em que eles estão em cuidados paliativos exclusivos. E os 3 que têm mais evidência para tratar esses sintomas é mirtazapina, o citalopram e a trazodona, tá? Então, assim, só resumindo, o que a gente deve fazer para esse paciente em cuidados paliativos geriátricos, uma coisa que é fundamental é um planejamento de cuidado desse paciente, tá? E eu fico muito feliz que eu percebo que a gente cada vez mais está fazendo isso na nossa prática, aqui na geriatria da FMJ. Então, o cuidado, ele deve ser sempre centralizado no doente, envolvendo, então, essa avaliação da doença física, qual o impacto funcional para ele, considerando os valores e as necessidades e desejos desse paciente. Então, eu sei que vocês sempre fazem uma AGA, né, e fazem essa avaliação bem global deles. A gente deve incentivar a anotação das diretivas antecipadas de vontade desses pacientes. Esse é um instrumento que a gente não precisa esperar esse paciente chegar lá no processo final de vida, na verdade, a gente não deve esperar, né? A gente poderia ter tudo isso antes e documentado no prontuário, não precisa ser reconhecido nada no cartório, é só a gente deixar tudo muito escrito e conversado, então a gente incentivar isso. E com isso a gente pode definir com o paciente e com os seus familiares, né, o seu responsável legal, sobre essas medidas de reanimação cardiorrespiratória, uso de sondas ou não, e as demais demandas que a gente sabe que na geriatria a gente tem inúmeras delas. Nunca esquecer da equipe multiprofissional, foi uma aula bastante baseada na gente médico, né? Porque eu queria trazer as escalas e mostrar para vocês que a gente tem muita coisa na literatura para provar quem é esse paciente, mas a gente não trabalha sozinho de modo algum, né? Na geriatria e muito menos no cuidado paliativo. Então, sempre ter uma equipe bem coesa e todo mundo falando a mesma língua, só que para isso tem que ter estudo, né? O ideal é que todo mundo tenha essa formação, o conceito do que é o cuidado paliativo, porque senão isso causa muito desconforto, que é aquilo, você orienta uma coisa, aí pode ser que a nutricionista ou a fono falem outra, e isso causa muita insegurança, né, para o paciente e para os seus familiares. Era isso que eu queria falar com vocês hoje e agradeço demais a atenção.